Para efeitos de registro, vou dar uma olhadinha aqui. Efeitos de registro, hoje é o famoso dia 26/7 de 2022. Nossa turma, 8º ano. Ih, ele ficou parecendo 1. Ok, tá? 8º ano e... Pessoal, já adiantei alguma coisinha? Hoje nós vamos ver isso aqui, ó. E aí, tudo que eu colocar circundado aqui, ó, fazendo um destaque aqui, tenho no caderno. Faltou colocar um rosa aqui, pera um pouquinho. Copiem isso daqui no caderno, tá? Essa parte aqui, ó, tenho no caderno, que é o que a gente vai aprender hoje. Área do círculo e comprimento da circunferência, tá? Antes das férias nós tínhamos trabalhado com área das figuras planas. Então a gente tinha visto área do retângulo, do quadrado, do triângulo, do paralelogramo, do trapézio e do losango. Não necessariamente nessa ordem, a gente tinha visto essas 6 figuras, tá? Então copiem. Está muito pequeno? Eu consigo aumentar um pouco o zoom aqui, só que eu perco um pouquinho os limites. Tá bom? Dá para enxergar bem? O rosa ali atrapalhou? Não? Então tá bom. Vou voltar aqui para o tamanho que estava antes. Dá para enxergar? Dá. Está muito pequeno. Beleza. Qualquer coisa vocês vão falando, a gente vai se adaptando, tá? Área do círculo e comprimento da circunferência. Círculo e circunferência não são as mesmas coisas, tá? Logo, logo a gente vai estar diferenciando uma coisa da outra. São parecidos, digamos assim, mas há uma diferença. Esse assunto na nossa apostila, na segunda apostila nossa, ela está a partir da página 250, tá? Caso você queira depois dar uma olhadinha lá na apostila, página 250, está o assunto de área do círculo e comprimento da circunferência. Se não me engano, unidade 4. Ok? Bom, vamos seguindo. Primeira coisa que eu preciso passar para vocês, e é importante, de novo, tenho no caderno, já copiaram aquilo ali, então copiem isso aqui também, ó. Área do círculo. Coloque isso daqui, eu não sei se vocês já podem pegar do título de cima, mas copiem isso aqui também, ó. Tá? É um resumo, o restante eu vou explicar para vocês, mas isso aqui eu quero que vocês tenham no caderno. Tá? Tudo que eu circular aqui de rosa é para vocês terem no caderno, aquela questão que eu falei, a gente precisa memorizar. E essa fórmula aqui, tá? Vou dar uma lida, mas pode continuar. A área de um círculo pode ser determinada matematicamente por... Isso aqui é uma fórmula matemática. É através dela que a gente vai conseguir a área da circunferência. A área da circunferência é igual a π. Esse carinha aqui, ó, ele chama π. Tá? Então, a área é igual a π vezes r ao quadrado. R é o raio. Ok? Vai ter uma explicaçãozinha um pouco para frente, um pouco melhor, assim, mais completa. De qualquer forma, deixa eu começar aqui. Se qualquer coisa lá eu completo, ou de repente lá eu já vejo que já está bom. Então, tem uma circunferência, magicamente, fiz uma bolinha bem certinha, ó. Vocês viram a capacidade do professor fazer uma bolinha certinha, tá? Pessoal, quero falar um pouquinho desse carinha aqui, ó, o π. Tá? O que é o π? Π é uma letra grega. Letra grega. Certo? π. 2 pauzinhos, um tio em cima. Tá? Tem várias letras gregas que a gente usa na matemática. Alfa, beta,
gama, meu gama ficou meio feio, delta e por aí vai, sigma, pi, rho. Então, uma quantidade imensa aí de fórmulas, de letras gregas que a gente usa. Não sei se é a primeira vez que vocês veem esse símbolo, mas eu queria falar para vocês como que a gente consegue chegar nele. Se a gente pegar o comprimento de uma circunferência, o que é o comprimento de uma circunferência? Imagine assim, ó, peguei um ponto aqui e medi essa circunferência. Fui passando uma fita métrica, fui medindo ele, cheguei nesse mesmo ponto aqui, parei, medi ele todinho, tá? Medi a circunferência, certo? Vou chamar essa circunferência de comprimento. Se eu dividir esse comprimento pelo diâmetro, que é a medida aqui, ó, de fora a fora da circunferência, dividindo a circunferência em duas partes iguais, então se eu dividir pelo diâmetro, o resultado é interessante pra caramba. Tanto faz ser um círculo pequenininho, um círculo médio ou um círculo imenso. Tipo assim, uma moedinha de R$1, uma tampa de um tambor redondinha, ou sei lá, se você medir a Terra, planeta Terra, né, que é na parte redonda dela assim, medir toda ela e dividir pelo diâmetro, o resultado sempre é o mesmo, é uma constante, tá? O resultado vai dar aproximadamente 3,14, é um número infinito, tá? Esse número é que a gente chama de π, tá certo? Tranquilo? Diâmetro é de fora a fora, então se eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro dá π. Isso daqui já é um negócio importante. Só que para efeitos futuros, o diâmetro ele é composto de 2 raios. Deixa eu explicar melhor. Atenção, alunos, segue você. Viva a biblioteca de aulas infantis. Eles vão chamar de turma em turma, então quando chegar o 8º I, vocês podem ir buscar a apostila do 3º bimestre, quem ainda não pegou, tá? Então aqui o centro é o centro da circunferência e o raio vai ser chegar até aqui, ó. Chegou até aqui, é raio. Então o diâmetro, ele tem 2 raios. Um raio para lá, outro raio para cá. O diâmetro é 2 vezes o raio. São 2 raios. Ou se você quiser falar, você pode falar também que o raio é a metade do diâmetro. É o diâmetro dividido por 2. Certo? Então, esse carinha aqui, ó, vou reescrever ele. O comprimento é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. O diâmetro são 2 raios. 2 raios. É que vai dar o 3,14, que a gente chama de π. E esse 3,14, pessoal, é um número aproximado. É uma aproximação que a gente faz para a gente trabalhar, tá? Mais para frente, eu vou voltar nisso daqui para a gente ver como é que chega na fórmula do comprimento da circunferência. Por enquanto, só quero que vocês vão entendendo esses conceitos. E principalmente, nesse slide aqui, isso aqui é a parte mais importante. A área é definida por π vezes r ao quadrado. πr ao quadrado é a área do círculo. Tranquilo até aí? Bora para frente então. No próximo slide vai falar um pouquinho do π. Um pouco é o que eu já falei para vocês, tá? O π, ele é uma razão, ou seja, é a divisão do perímetro, que eu chamei de comprimento da circunferência, né? Que eu chamei de comprimento, perímetro, contorno, dividido pelo diâmetro, tá certo? Ele é um número infinito. Lá tinha aparecido só 3,14, só que ele segue. É 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46 e ele continua ainda. Tá? Ele é infinito aqui, essas casas decimais, e não tem uma ordem. Hoje tem, sabe-se aí, sei lá quantos trilhões de casas para frente do π.
tá? Mas geralmente o que acontece é que a gente pega um pedacinho desse número para fazer a nossa conta. E aí a gente fala que é 3,14, tá? Mas basicamente é isso, ó. Pi, nome da letra, tá? Equivale a aproximadamente 3,14. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Diga. Não? Vamos lá. Já falei um pouco a respeito, mas vamos completar aqui. Diâmetro. Eu não gosto muito das definições que vem em livro, parece difícil de entender. Eu vou ler e depois eu explico. Diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro do círculo, dividindo em duas partes iguais. Isso aqui é importante, pessoal. Passa pelo centro, tá? E aí ele divide em duas partes iguais. Por que é isso? Porque existe um pedacinho da matemática, um nome, um termo matemático, para definir assim, ó, quando a gente pega um pedacinho aqui da circunferência e vai até a outra parte da circunferência. O nome dessa retinha aqui que eu fiz, o nome disso é corda. Tá? O nome matemático para um segmento de reta, um pedacinho de reta, que começa numa circunferência e vai até outro ponto da circunferência, o nome disso é corda. Então, o diâmetro, ele é uma corda. Ele continua sendo uma corda. Só que tem um detalhe. Ele passa pelo centro e divide essa parte aqui, ó. Ela tem o mesmo tamanho dessa parte aqui. Ela divide a circunferência no meio. Tá certo? Só vou deixar assim, tá? Então, passa pelo centro e divide a circunferência em duas partes. Esse é o diâmetro. Ok? O raio é do centro até o comecinho aqui, a beiradinha aqui da circunferência. Tranquilo? Existem infinitos raios. Esse aqui é outro raio. Eu posso marcar aqui um raio. Posso marcar aqui outro raio. E assim por diante. Saiu do centro. Chegou aqui. Opa, esse não ficou reto. Saiu do centro. Chegou aqui na beiradinha aqui. É um raio. Tá? Todos eles têm o mesmo tamanho. Vamos supor que esse aqui seja 2. Se esse é 2, esse é 2. Esse é 2. Esse é 2. Esse é 2. É 2. 2. 2. Ou seja, é raio. Vai ter essa medida. Se você definiu o valor de um raio, você definiu o valor de raio de todas elas. Eu costumo falar que é só você pensar no raio da bicicleta. Se você sabe o tamanho de um dos arquinhos lá do raio da bicicleta, todos os raios da bicicleta têm o mesmo tamanho. Tá certo? Pessoal, não está pedindo aqui, mas vamos considerar que o raio seja 2. Como é que eu faço para calcular a área dessa circunferência de raio 2? Por isso que eu falei para vocês que essa fórmula é importante. A gente vai usar ela o tempo todo. É para calcular a área? Vou precisar dela. Então, vou voltar aqui para o slide 5. A área é igual a πr ao quadrado. Bom, a área vai ser igual a π. Nesse exemplo que eu estou dando, o raio é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Logo, quanto que é 2 ao quadrado? Muito bem, gosto de turma participativa. 4. Se aqui for, por exemplo, 2 metros, significa que seria 4π metros quadrados. E isso aqui, gente, por incrível que pareça, é uma resposta. Professor, mas 4π? Sim, 4π. É uma resposta. A gente não está muito acostumado, porque isso daqui é um número irracional. A gente não usa quase nunca número irracional. Tá? Por exemplo, raiz quadrada de 2.
é um número irracional. A gente não usa no nosso dia a dia. Os números racionais a gente até usa. Por exemplo, eu posso ir lá no supermercado e falar assim, quero 2,5 kg de carne moída. 2,5 é um número racional. Isso daqui é conhecido, a gente usa no nosso dia a dia. Agora, eu quero 4 pi de carne moída. Quê? Certamente o açougueiro vai achar meio confuso, não vai gostar muito da ideia, não. Você quer o quê? Você quer o pi ou você quer o carne moída? Né? Então, é um número, só que a gente não usa muito, então fica estranho. Mas isso aqui já é uma resposta matemática. Senhor, mas e se eu quiser saber o valor certinho? Bom, o valor certinho é esse. Na verdade, a gente pode conseguir um valor aproximado. Se eu pegar essa área, que é 4π, e fazer 4 vezes 3,14, por que 3,14, professor? Porque o valor do π é aproximadamente 3,14. Tá? Ele é um número imenso. Ó. A gente corta esse número imenso, infinito, na verdade, e usa só o 3,14. Então, nesse caso, aí eu tenho que fazer a multiplicação, né? 3,14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. Não foi nada. 4 vezes 3, 12. Tem duas casas decimais, então eu coloco duas casas decimais. Vai dar 12,56. Uma coisa importante aqui que eu estou esquecendo. Quando você troca o valor do π por qualquer valor, 3,14 ou qualquer outro, você usa daí o símbolo de aproximado. Ok? Então, aproximadamente, a área desse círculo vai ser 12,56. Se eu coloquei em metros, seria metros quadrados. Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Tá tranquilo? Posso ir para frente? Achei que ia demorar um pouquinho mais para passar disso. Vamos lá. Diferença entre círculo e circunferência. Anotem aí, deixa eu colocar em rosa, foi o nosso combinado, né? Então, diferença entre círculo e circunferência. Vai ter uma nota... Opa, rosa, ficou azul. Deixa eu colocar aqui que ele vai destacar, inclusive. Foi. Pessoal, eu vou explicar de uma forma bem simples, porque particularmente não gosto muito dessa definição aqui, ó. Copiou lá? Não tá carregando, meu. Aí, agora tá. Não, tava mal coisado, que não tava carregando. Tô operando aí. Nossa, que gente estressada. É que tem mais um pedacinho aqui para vocês copiar. Só se eu diminuir o zoom. Não vai ficar muito pequeno, eu acho. Posso baixar um pouquinho mais? Porque eu quero que vocês copiem isso daqui e depois eu vou explicar, tá? Copiem esse quadradinho aqui também, ó. É um retângulo, na verdade, né? Já que a gente está falando de geometria, vamos falar o nome correto.
Esse aqui também copiem. Ficou ruim? Foi? A circunferência é um conjunto de pontos que estão equidistantes. Equidistantes é mesma distância ou distâncias iguais do centro. Essa distância é conhecida como raio. O círculo é formado pela circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem seu interior. Pessoal, de forma bem simples, circunferência é o contorno. O contorno, só o contorno a gente chama de circunferência, tá? O contorno e todo o conteúdo, toda a parte de dentro é o círculo. Simples assim. Tudo isso aqui que está dizendo é isso que quer dizer, tá? Então eu vou ter o contorno, certo? Esse contorno não é o que eu queria. Deixa eu cortar aqui. Esse contorno só o contorno é a circunferência. Agora, se eu pegar se eu pegar o contorno, errado. Se eu pegar esse contorno e a parte de dentro, aí é o círculo. Aí eu tenho o círculo. Então, círculo é tudo, circunferência, só o contorno. Ok? Essa é a diferença. É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Tá? Por isso que quando a gente fala de área, a gente fala área do círculo. Estou pegando tudo. Quando eu falo de comprimento, comprimento da circunferência. São os termos mais corretos. Ok? Vamos em frente. Tem um primeiro exercício. Na verdade, eu acho que vão ter dois exercícios, são exercícios do livro. Vou fazer o primeiro, tá? Faço o primeiro, vocês fazem o segundo. Dou um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Esse exercício, ele está na página 253 ou 254? Deixa eu ver. Se vocês quiserem, podem responder 252, nem 253, nem 252. Nem 253, página 252. Para, confundindo tudo. Página 252. Vocês podem responder no próprio livro, tá? O livro é de vocês. Então tem um espacinho ali no livro, pode responder ali. Mas a questão 1 eu faço
A questão 2 vocês fazem, pode ser? Então vamos lá. Qual a área de um círculo cujo diâmetro mede 10 centímetros? Pessoal, não precisa, mas ajuda pra caramba se você desenhar. O senhor precisa desenhar? Não, não tem que desenhar, mas ajuda. Porque veja bem, ele está falando que o diâmetro mede 10 centímetros. O que é o diâmetro? É daqui até aqui. Isso daqui vale 10 centímetros. Quando a gente vai para o cálculo da área é assim, a área é igual π r ao quadrado. O que acontece? Na fórmula eu tenho raio, eu não tenho diâmetro. Então o que eu preciso tentar, o que eu preciso entender? Que o raio é a metade do diâmetro. No caso, já vou colocar o valor direto aqui é o centro, certo? Se o diâmetro é 10, o raio tem que ser 5. Um pouco lá para trás eu acho que eu tinha feito uma relação, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Ou o raio é a metade do diâmetro. Isso daqui, gente, é importante. Tá? Isso daqui a gente precisa saber de cor salteado. Por quê? O que acontece? Quando eu for fazer a conta aqui, π, ok? Agora o raio é 5. Não tem aqui no exercício 5. Eu precisei encontrar esse valor aqui, porque ele falou que o diâmetro é 10. O raio é a metade do diâmetro. Então, 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado? Muito bem, 25. Tá? Cuidado com 10. Eu até estava esperando, fiz de propósito. Porque invariavelmente a gente pega aqui e faz 5 vezes 2. Não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5. Por isso que deu 25. No caso, centímetros ao quadrado. Pessoal, isso aqui é a resposta. Tá? A gente acha estranho por causa do π, mas ele já é a resposta. Aí, pessoal, acontece muito o seguinte. Tem muito exercício, quando vocês forem fazer Enem, vestibular, concurso público, qualquer coisa assim, às vezes na frente do exercício está escrito assim, use, errei, use, agora foi, π igual, eu já vi exercício falando assim, use π igual a 3. Só, mas não é 3, é 3,14. Não, mas o exercício está pedindo para usar π igual a 3. O que você faz? 25 vezes 3. Já vi exercício falando assim, use π igual a 3,1. O que você faz? Pega 25 e multiplica por 3,1. Pode ser que aconteça, use π igual a 3,14. É o mais comum. Pode acontecer de 3,15. E eu já vi também, e é comum, use π igual a 14,16. Mas por que 14,16? Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, tá? A gente vai pegando esses valores, 3,14, 15, tá? Tá, professor, mas por que 16? É porque aqui é 9. Então, quando eu faço o arredondamento, isso aqui está mais perto do 6 do que do 5. Está mais perto do 60, digamos assim, né? Do que do 50. Então, arredonda para cima. É por conta disso. Mas o fato é que o valor que estiver pedindo para você usar, você usa. Simples assim. Apagar um pedacinho do meu quadrado, não tem problema. Tá? Então, vamos usar 3,14. Como que ficaria a conta? Deixa eu pôr o verde aqui.
a conta seguiria, ficaria valor aproximado. Toda vez que eu troco o valor do π, eu tenho que colocar o valor aproximado. Ele já deixa de ser exato. Então, 25 vezes 3,14. E aí não tem para onde correr. Você vai pegar o 3,14 e fazer aquela continha tão gostosa de fazer. Meu Deus, como eu gosto de fazer essa conta. Mas precisa, gente. Não tem para onde fazer, não. Principalmente Enem, vestibular, pode ser que um ou outro professor aí deixe você usar a calculadora, tá? Mas tem que ir lá, 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, dá 7. 5 vezes 3, 15. Aí você coloca o sinalzinho de mais e vai para o 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 0, 15, vai 1, 6, 8. Não vai nada, 7. Duas casas decimais, não é isso? Então tem que ter duas casas decimais. Automaticamente, a área aqui vai ser igual a aproximadamente 78,5 centímetros quadrados. Sobre o zero, pode pôr ou não, tanto faz. Tá? 3,50 e 3,5 é a mesma coisa. Posso pôr esse zero ou não, não muda nada. Se acrescentar um zero aqui, não vai mudar muita coisa, não. Dúvidas, galera? Difícil? Dá uma olhadinha no exercício, como foi resolvido. Por quê? Porque esse exercício 2 é de vocês. Tá lá na página 252. Tem uma pizza grande e uma pizza pequena. Ele quer que você faça a subtração, faça a diferença da pizza grande para a pizza pequena. Agora são 14 e 1, 12 e 1. Cinco minutos vocês fazem? Ok, então 14 e 10 eu corrijo esse exercício e vejo se vocês estão fazendo certo ou não. Façam, não tenham medo de errar. Se fizer errado, não tem problema. Faz do jeito que vocês pediram. Como é diferença de duas áreas, faça a diferença entre a área das duas pizzas. Você vai ter que calcular a área das duas pizzas. Então é um exercício que vale por 2. Você vai ter que calcular duas áreas e fazer uma conta de menos. Considerando que a pizza tradicional gigante tenha 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena tem 25 centímetros, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Você vai calcular a área das duas pizzas e aí você vai fazer a área da maior menos a área da menor. Sim? Pode copiar. Aí copia. Quem está sem o livro, aí copia no caderno e faz no caderno.
E aí, galera, saiu alguma coisa? Calma, tô esperando. Duas e 10. 10. Deixa eu ir lá. Pessoal, esse momento, assim, às vezes não dá tempo. 10 minutos, se parar pra pensar, tempão pra caramba. Mas quando a gente pega pra fazer, nem sempre dá tempo. Eu também não posso ficar esperando muito, não. Porque a gente tem mais coisa pra ver, tá? Mas a ideia é que vocês comecem, pensem, raciocinem, tá? E comecem a fazer. Agora não fica só olhando, achar que não precisa fazer nada. Daí não aprende nada. Matemática a gente só aprende mesmo fazendo. Então a ideia é o seguinte: eu tenho uma pizza maior, certo? E tenho uma pizza menor. Aí, virou. Dessa maior, o raio vai ser 35. E dessa menor, não ficou reto? Vamos lá, fica reto aí, cara. Tá me sacaneando. Você fica reto. É 25. O raio tanto faz aonde você colocou para cima, para baixo, para o lado, não interessa. Raio é raio, tá certo? E aí a gente vai calcular a área, tanto de um quanto do outro. A área é sempre dada por πr ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, para diferenciar essa área dessa área, eu vou colocar aqui, ó, a área da pizza grande. Vou colocar um Gzinho aqui, ó. Então a área da pizza grande vai ser π vezes 35 ao quadrado. A área da pizza grande, vamos lá, 35 vezes 35. Isso. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Mais 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Então vai dar 5. 12. Vai 1. 2, né? 1 mais 1, 2. Ou seja, a área vai ser 1.225 π. Como a medida está em centímetros quadrados. Essa aqui é uma primeira resposta, ou parte da resposta que a gente vai usar. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Não gostei. Vou deixar do jeito que estava. Oi? Deixar assim mesmo. Ficou meio tortinho. Tá? Bom, deixa eu arrastar esse rascunho aqui pro lado. Depois vocês copiam ele. Agora a área dessa pizza pequena. Vou fazer em outra cor, fazer em azul. A área da pizza pequena, ela vai ser igual então a π. Então a área da pizza pequena vai ser π vezes r ao quadrado. A área é a mesma, né? Quer dizer, a fórmula da área é a mesma. O que vai mudar é que aqui eu vou usar o 25. 25 vezes 25 dá 625. Depois eu faço a conta do lado aí, só para conferir, mas esse eu sei de cabeça. 25 vezes 25. Então 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 2 vezes 25 dá 50. Fazendo meio rápido aqui. Então 5, 2, 6. 625. Aquele mesmo esqueminha, centímetros quadrados. Deixa eu fazer um quadradinho aqui. É a nossa segunda resposta.
ver se eu arrasto isso aqui um pouquinho para a direita. Assim aqui. Só para separar um pouquinho. Pessoal, ainda não terminou a conta. Calculei as duas áreas, mas ele está pedindo para determinar a diferença entre elas. Então eu vou colocar aqui, ó. Que cor que eu uso? Vou colocar a cor preta. Que a resposta vai ser a área da pizza grande menos a área da pizza pequena. Ou seja, a minha resposta vai ser 1225 π menos 625 π. Ok? Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui, que tem espaço para baixo para eu responder. Pessoal, aqui presta atenção no seguinte. Lembra que eu falei π é uma letra? Então a gente usa o mesmo princípio. Se eu tivesse assim, ó, 5x menos 3x. O que eu faço? Se eu tenho 5x, eu tiro 3x, eu vou ficar com 2x. O que eu quero dizer com isso? Eu faço a conta dos números, mas a letra continua lá. Tá certo? Dito isso, gente, eu já vou apagar aqui. O que eu preciso fazer? Preciso fazer a conta de menos, só dos números. De 1225 menos 625. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 6 não dá, empresto 1, fica 12 menos 6, 600. Ou seja, minha resposta final é 600 π. Não gostei? Quero que ele fique quadradinho. Aê! Foi. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês que isso aqui tem uma certa importância. Por exemplo, no nosso dia a dia, quando a gente vai pedir pizza, tem justamente isso. Tem pizza P, pizza pequena, pizza média, pizza grande, tem pizza gigante. Alguns lugares chamam pizza quarteirão, outros lugares chamam pizza família, enfim. Tem várias coisas. Se você tem acesso ou se você sabe a medida do raio, você consegue calcular a área. Então imagine o seguinte, vamos supor, aqui não tem o valor, mas vamos supor que essa pizza pequena custasse 30 reais e essa pizza grande custasse 50 reais. Compensa comprar duas pizzas pequenas ou uma pizza gigante ou uma pizza grande? Veja, a diferença entre as duas é quase o tamanho da pequena. Ou seja, se eu pegar duas pizzas pequenas, eu vou pagar 60 reais. E vou comer praticamente a mesma coisa que uma pizza grande. Compensa pegar uma pizza grande, nesse exemplo, do que duas pequenas. Você vai pagar 60 reais e vai comer praticamente a mesma coisa. Então esses cálculos com áreas são bons para isso. Tá? Poderia ser o contrário, de repente eu falasse, a pizza grande custa 40, a pizza grande custa, sei lá, 70 ou 60 reais que seja. Aí compensaria comprar duas pizzas pequenas. Você comeria mais e pagaria o mesmo valor. Tá? Então, cada exemplo é um exemplo e aí a gente tem vários tipos de cálculo. Área, galera. Deixa eu destacar aqui o principal, que é a fórmula πr ao quadrado. πr ao quadrado. Sempre que eu for calcular a área, πr ao quadrado. Olha o exercício anterior. πr ao quadrado. Ok? Área do círculo, πr ao quadrado. A gente vai para a segunda agora. Comprimento da circunferência. Não precisa copiar tudo isso aqui não, tá? Só coloca assim, comprimento da circunferência. Esse aqui vocês copiem. E aí, para resumir, o que vocês precisam copiar é isso aqui, ó.
a fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Todo esse meio de campo aqui eu vou explicar para vocês como é que chega nessa fórmula. Copiado? Pessoal, primeiro, aprendeu a fórmula, a gente já daqui a pouco vai aprender a usar ela, acabou. Tá? Mas como que chega nessa fórmula aqui? Comprimento é igual a 2πr. Eu vou voltar lá no slide 3, tá? Vou voltar lá em cima porque eu já falei um pouquinho a respeito dela. 6, 5, 4, 3. Veja bem, eu disse para vocês que para a gente definir o valor de π, eu pego o comprimento e divido pelo diâmetro. E que o diâmetro é 2r. É 2 vezes o raio. Então veja bem, ó, vou fazer em verde aqui. Se eu multiplicar em cruz, aqui é como se eu tivesse o número 1, e aqui eu vou multiplicar aqui, tá? Comprimento vezes 1, C vezes 1 vai dar C. 2r vezes π, eu vou ter 2πr. Dá uma olhadinha nisso daqui. O comprimento é igual a 2πr. Vou voltar lá para o slide, acho que 9 ou 10. Deixa eu ver aqui onde que era. Aqui. É exatamente o comprimento da circunferência. Comprimento é igual a 2πr. Tá? Comprimento, 2 vezes o π, vezes o raio. Vamos em frente. Deixa eu para em frente, é melhor vir para cá. Mais um exercício. Deixa eu ver se tem 2. Não, esse só tem um. Vou fazer, tá? Exercício relativamente fácil. Qual é o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 1 metro? Então eu quero saber. Vou pegar outra cor. Azul é bacana. Eu quero saber. Ó, como o professor sabe fazer círculo certinho, ó. Viu? Tá? Eu tenho que o raio aqui é 1 metro. E eu quero saber, gente, quando falo comprimento, eu quero saber essa medida daqui. Deixa eu fazer ele pequenininho. Daqui, acho que é muito pequeno daí. Fazendo a curva aqui até chegar aqui. Quanto que mede isso? Ok? Ficou bonito, não? Apaguei. Qual que é a fórmula mesmo? Comprimento é igual a 2πr. Só trocar aqui pelos números. O comprimento vai ser igual a 2 vezes o π vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? Opa! 2. 2 vezes 1, 1. Eita! 2 vezes 1, 2. Isso aqui já é a resposta, no caso seria metros. Caso você queira ter um valor aproximado, vou puxar para cá, tá? Vou trocar então, comprimento é igual a 2 vezes 3,14. Se eu coloquei 3,14, eu tenho que colocar valor aproximado, tá? E esse cálculo aqui dá para fazer, não precisa fazer aquilo lá, não. Multiplicar por 2 é muito fácil, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, nesse caso, uma outra resposta aproximada, eu tenho aqui que o comprimento é aproximadamente 6,28 metros e está respondida a questão. Simples assim. Bom, daí, pessoal, já estou partindo já para o encerramento da aula, até mesmo porque o tempo da aula já está acabando. Tem 2 exercícios que eu quero pedir para vocês prestarem minha atenção. Um pouquinho mais difícil, que é esse daqui.
E eu vou fazer esse negócio aqui ter sentido para vocês. Depois com o segundo exercício. Esse é um exercício um pouco mais difícil. Aliás, bem mais difícil. Qual é a área? Falou de área, eu vou ter que usar a área é igual a πr ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a área de uma circunferência em que o seu comprimento, falou comprimento. Comprimento é igual a 2, deixa eu colocar em outra cor. Daí eu faço uma conta em azul e a outra conta eu faço em verde. Comprimento é igual a 2 πr. É o resumo da nossa aula. Foi o que a gente aprendeu até aqui. Não quis ficar retângulo, eu vou apelar. Aí. Ok? Toda a nossa aula a gente falou da área da circunferência, a área do círculo e do comprimento da circunferência. E esse exercício eu coloquei de propósito aqui, vocês vão ver que tem mais maldade minha aqui nesse exercício. Esse 36 não está à toa. Mas o que eu falei para vocês é o seguinte. Vamos só colocar em preto aqui, para eu começar a explicar para vocês. O comprimento dessa circunferência é 36. Eu não tenho o valor do raio. Para eu calcular o valor do raio, aliás, para eu calcular a área que ele está pedindo, qual é a área? Eu preciso saber o raio. Eu não tenho raio. Mas eu tenho o comprimento. Se eu tenho o comprimento, vou fazer aqui em verde. O comprimento é quanto? 36. Ele é igual a 2πr. Ou seja, a única coisa que eu não sei aqui é justamente o raio, eu consigo descobrir. Fazendo essa conta, vou pegar isso daqui, ó, que está multiplicando, e vou passar ele dividindo. 36 dividido por 2π é igual ao raio. Se eu fizer a divisão de 36 por 2 vezes o π, eu vou saber o valor do raio. Vou colocar aqui o valor aproximado que vai dar e vou usar a calculadora para ir um pouquinho mais rápido. Tá? Abrir a calculadora, deixa eu ver onde que vai abrir. Aqui mesmo, ótimo. Então veja bem, 2 vezes o π. 2 vezes... Qual é o pular de vocês? Sei lá, daqui a pouco vocês são chamados. 2 vezes o π. Eu peguei o π do valor aqui que tem na calculadora, tá? Por isso que deu esse númerozinho pequenininho aqui, ó. Tá? 2 vezes esse valor vai dar 6,2831. Vou copiar. Ctrl C. Esse resultado é o resultado dessa divisão aqui, ó. Aliás, desse valor, 2π. Eu tenho que pegar 36 e dividir por ele. Então vamos lá. 36 dividido, lógico que eu tinha copiado, né? Agora é só colar. Vai dar aproximadamente 5,73. Presta atenção aqui, pessoal. Por que eu vou colocar 73? Porque aqui é 9, tá? Então deu aproximadamente 5,73, no caso, metros. Ok? Pessoal, já sei a metragem. Já sei o valor do raio. Se eu sei o valor do raio, agora eu consigo calcular a área. A área é igual a π vezes 5,73, deixa eu colocar entre parênteses aqui, tá? Ao quadrado. A área vai ser igual, deixa eu pegar a calculadora de novo. Então, no caso, deixa eu puxar para cá, vai ser 5,73, 5,73 vezes 5,73.
Tá? Estou fazendo essa conta aqui, ó. Ele ao quadrado, ele vezes ele mesmo. Certo? Deu isso daqui, 32,8326. Vou multiplicar pelo valor do π. 103,15, aquele princípio que eu falei para vocês lá de aproximação, 103,15. Então, aproximadamente 103,15. No caso, metros quadrados. E essa é a nossa resposta. Pessoal, eu sei que essas contas assim às vezes não parecem tão interessante. Mas logo, logo eu vou voltar aqui, vocês vão ver que tem muita coisa interessante nesse cálculo. O que eu quero propor para vocês, deixa eu ver quanto tempo me falta. Depois eu volto um pouquinho no slide no outro, quero só que vocês acompanhem e depois vocês copiem, tá? É o seguinte, olha esse exercício. Considere que você possua 36 metros de cerca de galinheiro. Aquela tela de galinheiro, sabe? Forma um hexágono assim, já viram aquilo? E que você pode pôr uma galinha por metro quadrado. Então você vai fazer um galinheiro. Quantas galinhas você pode pôr? Uma galinha por metro quadrado. Não sei se isso está certo ou não. No exercício está dizendo que é isso. Ok? Então, se você fizer um quadradinho de 1 metro, você não pode pôr 2 galinhas, 3 galinhas, 5 galinhas. Professor, mas cabe. Não, elas vão se matar. Só pode colocar uma por metro quadrado, senão causa estresse na galinha. Ok? Qual o número máximo de galinhas que podemos colocar com esses 36 metros de cerca? Então aqui, pessoal, vou brincar um pouquinho com matemática. Olha que divertido, vou brincar com matemática. Vou fazer um primeiro galinheiro aqui, ó, para vocês observarem. Imagine o seguinte. Opa, era para ficar retângulo, não ficou. Quando é assim a gente apela. Vou fazer um galinheiro em que aqui tem 1 metro. Se aqui tem 1 metro, aqui tem que ter 1 metro. São 36 metros de cerca que eu tenho. Vocês concordam que tem ainda 34 metros? Se tem 34, metade de 34 é 17. Aqui vai ter 17, aqui vai ter 17. Ok? Área do retângulo, um lado vezes o outro. Um lado vezes o outro, a área vai ser igual a 17 vezes 1. Ou seja, vai dar 17. Como eu posso colocar uma galinha por metro quadrado, nesse esquema eu posso colocar 17 galinhas. Ok? Bom, mas vamos fazer o seguinte. Senhor, mas 17 metros, eu não tenho um terreno, meu terreno não tem 17 metros, tem que ser menos. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui um terreno um pouquinho menor. Deixa eu ver se vai ficar. Ficou. E vou colocar 2 metros aqui, ó. Então meu galinheiro vai ter 2 metros aqui. Tem 2 metros aqui. 2 e 2, 4. Ficou 32. Concorda? 32, a metade de 32 é 16. Então aqui vai ter 16. Aqui vai ter 16. A área é um lado vezes o outro. É 16 vezes 2. 16 vezes 2 dá quanto? Pessoal, presta atenção aqui. Que parece bruxaria. Eu continuei usando 36 metros de cerca. Eu só modifiquei, só brinquei um pouquinho aqui com os tamanhos, com as dimensões. Num exemplo, num modelo, eu poderia colocar 17 galinhas. Nesse aqui eu já posso colocar 32. Para ir mais rápido um pouco, eu vou fazer esse galinheiro aqui quadrado. Não ficou quadrado. Quando é assim a gente apela. Vem para cá. Bom, qual é a característica do quadrado? 4 lados iguais? Então vou pegar o 36 e vou dividir por 4. 36 dividido por 4
Dá 9. 9 com 9, 18. 18, 18 dá 36. Tá certo. Qual que é a área aqui? A área do quadrado é 9 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Isso significa que eu coloco 81 galinhas. Então veja bem, pessoal. No primeiro modelo, eu colocaria 17 galinhas. Nesse, eu já consigo pôr 81. Então a resposta 81? Não. A gente já fez a resposta no exercício anterior. Não foi à toa que eu coloquei 36 metros e pedi para a gente calcular a área. E a área deu 103,15. Ou seja, eu posso colocar 103 galinhas e ainda sobra um pezinho aqui para colocar de um pezinho de outro, que é 0,15. Pessoal, presta atenção, de novo, não sei se vocês estão dando a dimensão disso. Se eu não pensasse, se eu não soubesse disso, eu ia poder colocar só 17 galinhas. Mas como eu sei que a área do círculo, usando o perímetro, é a maior área possível, é a do círculo, em vez de eu colocar 17 galinhas nesse cercado, eu posso colocar 103. É quase 5 vezes mais. Aliás, é mais do que 5 vezes. Se você multiplicar por 5, isso aqui não vai dar 100. Então é mais de 5 vezes mais. Sabe onde que isso é usado? Vocês já pararam para observar o formato do silo das fazendas aqui em volta de Campo Novo? O silo não é redondo? Por que o silo é redondo? Por que eles não fazem quadrado, retangular? Eles fazem redondo porque a maior área possível para guardar e você usar menos material é o círculo. Então, sabendo disso, eu vou ter que gastar com equipamento. Mas se eu fizer o círculo, eu vou guardar muito mais com o mesmo material. Aí, pessoal, deixa eu abrir o Paint aqui, deixa eu fazer uma brincadeira, já que a gente está assim. Vocês sabem que a abelha, ela sabe fazer conta, né? Oxe, a abelha é matemática. Porque o círculo, ele é a figura geométrica que mais, com menos, com a mesma área, você consegue fazer a maior área. Só que o círculo, ele tem um problema. Deixa eu só colocar aqui transparente. Apagar esse aqui, que esse aqui não tem nada a ver. O círculo, ele tem um problema. Quando você coloca um do lado do outro, fica um espaço no meio de desperdício. Fica um espacinho aqui, ó. Você joga fora. Então o círculo, de fato, ele pega a maior área, é o círculo. E todas as formas geométricas que vão chegando e que vão se aproximando ao círculo, por isso que um retângulo tem área menor do que um quadrado. Um quadrado, querendo ou não, por mais estranho que seja, ele já está arredondando um pouquinho, já está ficando uma forma mais arredondada. Então, toda forma que começa a ficar próxima do círculo, ele vai ter a área maior. Só que tem uma área de desperdício quando você coloca uma do lado da outra. As abelhas, matemáticas que são, elas resolveram esse problema. Elas pegaram e construíram em forma hexagonal. Sabe o que o hexágono tem de fantástico? É a forma geométrica com o maior número de lados possível, em que você colocando uma do lado da outra, não tem desperdício. Ele se encaixa. E aí ele vai formando uma colmeia. Ou seja, você utiliza o mesmo recurso, o mesmo material, e automaticamente você usa pouco e guarda o máximo possível sem desperdício. Não existe forma geométrica com mais lados que você encaixa uma com a outra e não dê esse problema de desperdício. Se você pegar um heptágono, octógono,
qualquer outra forma você não encaixa ela certinho. Sempre vai ter um espacinho assim no meio de desperdício. Vocês sabiam que a abelha sabia mais matemática que vocês? E assim, não importa quantas tem, ele sempre se encaixa aqui, ó. Se eu colocar aqui assim, ó, ele vai encaixando. Ok? Opa, faltou um pouquinho aqui. Ah, fiz besteira. Fiz besteira, a gente apaga. Ok? Pessoal, eu fui meio rápido porque eu estava meio preocupado com o tempo. De fato, a gente só tem uns 5 minutos. Eu vou parar a gravação agora